E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. Posteriormente, então, né, temos Platão com a sua ideia de cidade perfeita. No decorrer da história aí, né, muitos filósofos, né, muitos pensadores, eles vão trazer a ideia de uma sociedade ideal, né, de uma sociedade perfeita, a ideia então de uma sociedade utópica. Né? E um desses que vão trabalhar essa questão, né, vai ser então o filósofo Platão, com a sua Calípolis, que em grego significa bela cidade, né? Cali significa belo em grego e polis, né, cidade, né? E nessa então cidade perfeita que ele chama de Calípolis, há um modelo então perfeito, por exemplo, educacional. Ele vai ser um dos primeiros aí pensadores no decorrer da história que vai então defender a ideia de uma educação pública, né, de uma educação, então, igualitária para todos os cidadãos, né, que é através dessa educação, no caso aqui, né, a educação aqui para o bem, para a justiça, né, para a reflexão, né, através da busca pelo mundo das ideias. E aqui a gente retoma lá a questão da teoria do conhecimento também. Onde está a verdade? Né? Onde está o verdadeiro conhecimento para Platão? No mundo das ideias. E para isso, então, precisamos, né, nos elevar do mundo sensível para o mundo das ideias, através da reminiscência, né, ou seja, através dessa reflexão, desse processo educacional, para alcançarmos a verdade. Né? E o Platão fala, então, que um dos deveres, né, do governo, né, dos governantes, seria, então, né, garantir essa educação para o verdadeiro conhecimento, né? E porque é através dessa educação que pode ser alcançada, então, a ideia de justiça, né? Conforme que a gente viu também na live sobre ética, né? A ideia, então, de que se a justiça está, a verdadeira justiça está no mundo das ideias, só vamos conseguir através da vida contemplativa. E também alcançando, assim, a ideia de bem, uma ideia, então, de justiça para todos e de um bem coletivo, um bem que inclui, então, todos os cidadãos. Né? Nessa cidade, então, né, perfeita de Platão, né, na Calípolis, há também uma certa divisão de classes sociais. Não que uma seja melhor que a outra ou pior que a outra, mas ele fala que para que uma sociedade possa se desenvolver de modo harmônico, né, são necessárias, então, algumas classes, né, cada uma exercendo o seu papel, né, e com cada uma exercendo a sua função, em que conseguimos desenvolver essa sociedade. Então, é mais aqui numa divisão de questão de afinidade, né? E também conforme o modelo educacional. O Platão ele vai desenvolver a ideia de uma educação, né, contínua, né? Na qual, então, a primeira fase ali dos 0 aos 20 anos, né, os indivíduos que possuem o que ele chama de almas de bronze, seriam aqueles que aprenderiam algum ofício, algum tipo de trabalho. Seriam, então, os trabalhadores, né, na qual, então, vão ter que controlar a sua parte da alma concupiscente, né, da sua vontade, dos seus desejos naturais, através da temperança. Então, eles aprendem tanto a virtude da temperança, né, do equilíbrio de suas vontades, né, quanto também aprendem algum determinado tipo de ofício que podem exercer, né, nessa sociedade. Por isso é que é a classe aí dos trabalhadores, né, da alma de bronze. E no caso, né, se chegou aos 20 anos e ele ainda não se identificou, né, ele continua a sua linha educacional. Se ele se identificou, tudo bem. Né? Então ele vai se achar como um trabalhador, né? Ele vai desenvolver a sua ideia de ser trabalhador e continuar o seu ofício, né? Então, no decorrer da sua vida. Agora, se ele ainda não se encontrou enquanto trabalhador, ele vai para a segunda fase, né, que vai ali mais ou menos dos 20 aos 35 anos, que é a fase, então, dos guerreiros, né, da alma de prata, daqueles então, que precisam defender a sociedade. Né? Afinal, na época de Platão, né, a ideia, então, de guerreiro era extremamente importante, né, de questão de defesa, né, dos seus domínios,
né, quanto também, né, de proteger os cidadãos deles mesmos, né, essa ideia de lei, né, e também, né, de problemas externos, né, que possam ocorrer. Então, e com isso também desenvolver a sua virtude da coragem, né, para controlar a sua alma irascível, né, que no caso são os sentimentos, né, para então, para o controle dos maus sentimentos, né, haveria então a ideia de você desenvolver a coragem, né, porque isso é a necessidade básica de um bom guerreiro. Agora, a partir dos 35 anos, aqueles então que já participaram da primeira e da segunda classe, né, de almas de bronze e de prata, eles podem então se elevar, né, e chegar ao cargo de governante. Então, para Platão, só podem ser governantes aqueles acima de 35 anos, né, que já tenham passado por essas duas fases anteriores, né, ou seja, já tenham conhecido as outras classes. Né? E por isso é que, para Platão, o verdadeiro governo, né, o governo ideal, é o governo da sofocracia, que significa governo dos sábios, ou poder dos sábios. Né? Sofo vem do grego sofia, ou sofos, né, que significa sábio, e cracia vem do grego kratos, né, que significa poder. Por isso aí, né, a ideia, então, que para Platão, o verdadeiro governante é o rei filósofo, que é somente quando o rei se tornar filósofo ou o filósofo se tornar rei é que poderemos viver em uma sociedade ideal, em uma sociedade que tenha uma boa educação, que seja aplicada a verdadeira justiça, que seja aplicada a verdadeira ideia de bem, né? E aí podemos nos perguntar, né? Aqueles que nos representam atualmente, né? Será que eles realmente são sábios? Né? Podemos questionar essa apresentação aí, isso que Platão nos apresenta. Afinal, aqueles que nos governam, né, será que eles realmente sabem, né, o que estão fazendo? Será que aquilo que eles sabem que estão fazendo é algo que visa o bem comum da sociedade? Será que eles se importam com a educação, com a saúde, com a segurança, com a verdadeira justiça, né, com o bem para todos, né, com esse bem coletivo? Ou seja, será que existe algum rei filósofo, né, entre nós? Né? Será que existem aí políticos sábios, né, que sabem então governar a sociedade aí através da verdadeira ideia de bem, de justiça, de ética, né, podemos nos questionar, né, sobre essas coisas.